Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos mais um dia em sua casa. Vamos louvar ao Senhor, vamos dizer a Ele que Ele é a nossa fonte de vida, que Ele é o único que pode nos dar fôlego de vida e fôlego para trabalhar, para estudar e para estar aqui na casa dele neste dia. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Sua palavra ao presbítero Paulo. Boa noite, irmãos. Seja bem-vindo à casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão em casa nos assistindo. Vamos ler aqui a palavra de Deus.
1 João 9, 8. O pastor falou há pouco, né? Trata-se do pecado, né? 1 João 9, 8. Vamos à leitura. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, muitas vezes nos encontramos, abatidos, caídos, muitas vezes com uma grande tristeza, por abrigar em nossos corações o pecado, Nós temos que entender que, por natureza, nós somos pecadores, e que isso fique bem claro dentro de nós, esta condição. O que a gente precisa, então? A gente não precisa a gente tem que entender que a gente não podemos enganar, que não temos pecados, pois enganamos a nós mesmos, E isso é complicado, Eu falo por mim, às vezes, assim, Eu, quando estou em pecado, eu tenho uma grande dificuldade, Eu me sinto, às vezes, com vergonha de Deus. Eu me sinto com vergonha de ler a Bíblia. Isso dá uma dificuldade para a gente confessar os nossos pecados, Eu tenho, assim, muitas vezes eu fico assim, envergonhado, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ver alguma palavra sem antes eu confessar isso a Deus, Então, é muito importante nós, como os cristãos, ter isso dentro da gente, que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer esse pecado, e confessar isso a Deus. Nós não podemos enganar quanto a isso, tá? Porque somente Deus, Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar. Eu vou ler aqui o versículo 9, que fala justamente sobre isso, Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Vamos orar? Ó Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pelas nossas vidas, Senhor, pela oportunidade que nos dá a cada dia, Senhor, de estar presente, de estar nos abençoando, Senhor, nos cuidando, nos guiando, nos colocando na Tua direção, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos permitindo cada vez mais que a gente possa estar diante de Ti, Senhor, tendo conhecimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quero passar agora para a irmã Solete, Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na paz do Senhor, amém? Como todos sabem, nessa semana que se passou, nós comemoramos o Dia do Professor e nós não poderíamos deixar em branco, de podermos orar pelos nossos professores da escola dominical e do culto infantil, que têm sido guerreiros, têm se esforçado de trazer a palavra do Senhor, palavra de vidas, de vidas eternas, que quando a gente ensina uma criança, uma adolescente, um jovem, um adulto, quando a gente faz para o Senhor, a gente sabe que isso é gratificante demais para nós. Então nós, como Escola Bíblica Dominical, queremos agradecer a cada um dos professores. Gostaríamos de chamar eles aqui na frente para estarmos orando por eles, tá? Os professores da Escola Dominical, dos adolescentes, dos jovens e adultos que estão aqui, o presbítero Paulo, o pastor João Carlos, a Lisandra, o Israel, a Letícia, o Alessander, a Vlacira, e também juntamente as auxiliares que têm sido guerreiras, a Dandara, a Sofia, a Ana Cristina e a nossa irmã Irene, que acho que está lá, já está fazendo a função lá juntamente lá com a... Gostaria que vocês ficassem aqui à frente. Vamos estar orando por vocês. Olha como para ter aula para criança, adolescente e jovem, tem que mover um povo aí abençoado por Deus, Queria chamar a Irene aqui. Cadê a nossa irmã Irene? Também para estar aqui conosco. Ela está já cumprindo a função lá com a nossa irmãzinha lá,
tá, meus amados, aqueles que puderem se colocar em pé, vamos estar orando, né? Agradecendo a vida de cada um dos professores que estão aqui, né? Que Deus abençoe ricamente a vida deles. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, de bondade, nós te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, por podermos estar na tua casa, aprender da tua palavra, como foi feito aqui na Escola Bíblica Dominical, e mais esta noite, agora nesse culto, também ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos professores que estão aqui, Senhor. Que o Senhor enche o coração deles da tua santa, maravilhosa e gloriosa presença, Senhor. Que o Senhor capacite a cada um para levar a tua palavra como eles têm feito, com amor, com carinho e dedicação, Senhor. E que o Senhor venha acrescentar a eles, ó Deus, mais e mais a tua presença, mais e mais da tua sabedoria e da tua graça, Senhor. Abençoa a vida de cada auxiliar também que tem se empenhado, está junto, auxiliando, ajudando a cada professor, Senhor. Muito obrigada pela nossa Escola Bíblica Dominical, pelo nosso culto infantil, pela vida das nossas crianças, ó Pai, dos nossos jovens, nossos adolescentes, Senhor, dos adultos, cada adulto também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, e nós não poderíamos deixar passar em branco, Senhor, esse dia que comemoramos no dia 15, o dia dos professores, e eles têm sido fiéis aqui também nesse trabalho, na Tua obra, Senhor. Que o Senhor conserve eles a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês continuassem aí, né? Que a nossa superintendente agora da Escola Dominical vai entregar um mimo, né? Uma lembrancinha para cada um de vocês, que vocês se sintam abraçados, adoçados, adoçados, né? Aí pela lembrancinha simbólica, lembrança para cada um de vocês aí, professores. A sobremesa de hoje à noite já está garantida. Agora só falta o lanche. Então tá, meus amados, que Deus abençoe vocês. Pode sentar, obrigada. Amém. Que Deus abençoe todos os nossos professores. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 26 do nosso cenário. Neste momento, aqueles irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar, sintam-se à vontade. Também nas nossas redes sociais tem o número da conta da igreja. Se você não está aqui, mas tem no seu coração o desejo de fazê-lo, pode entrar nas nossas redes sociais e ali verificar os contatos para isso. Vamos nos colocar de pé, igreja? Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. grandioso és tu, Grandioso és tu. grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar em tua casa, de louvar, Senhor, de engrandecer o teu santo nome, Senhor, de declarar, Senhor, o quão grande e quão maravilhoso o Senhor é. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio ou diretamente na conta da igreja, Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, à administração da igreja, Senhor, para aplicar os recursos, Senhor, em favor da tua obra, Pai. Te agradecemos por esse culto, Senhor, que é dedicado a Ti, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que sejas Tu, Pai, o centro, Senhor, de todas as nossas atenções nessa noite, Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor? Ao único? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti.
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Passa a palavra para o pastor. Glória a Deus, amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, é sempre uma grande alegria a gente poder estar aqui na casa do Senhor, né? Do Senhor de toda a glória, de todo o louvor e de toda adoração. Aqueles irmãos que estão aqui no templo e estão nos visitando pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E aqueles que estão nos assistindo através dessa live, que Deus também derrame graça e bondade. Queridos, nós tivemos ontem, na parte da manhã, o nosso curso para receber novos membros, né?
pessoas que querem serem batizadas, outras que vão serem recebidas, outras por profissão de fé. E foi um período muito bom, irmãos. Olha, no meu ver, para quem estava presente, foi muito edificante relembrar algumas coisas, escutar alguns testemunhos. A gente escuta muito testemunho, como Deus se revelou para algumas pessoas, como Deus salvou elas, tirou elas do buraco e da desgraça, e foi muito edificante. Olha, glória a Deus. Como eu disse para o conselho, que estava ali uma pequena parcela, eu disse, olha, irmãos, temos que fazer isso com toda a igreja, no mínimo uma vez por ano, para relembrar sobre as doutrinas, relembrar um pouco sobre a caminhada da fé, porque nós temos um problema, irmão, nós nos esquecemos no processo e na vida religiosa, ou foge da nossa mente como é que foi o nosso encontro com Jesus, o encontro que ele teve com nós, né, o encontro que ele marcou e nos transformou, e como nós o amava, aquela chama do primeiro amor. A gente começa a se apegar a coisas religiosas dentro da igreja, ou uma vida meio sem muita relevância, e às vezes esse tipo de curso nos faz com que nós voltemos à essência do Evangelho e compreender e entender que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é o dono da igreja. E todos nós não passamos de servos. Todos nós somos apenas servos. E como eu disse para os irmãos, e Jesus disse que a quem é mais dado, mais será cobrado. As pessoas gostam de aparecer em púlpito, gostam de estar à frente de algum trabalho, só que não percebe que isso acarreta numa responsabilidade e num juízo mais rigoroso. Então, tome cuidado para não cair nessa armadilha e você está cavando a sua própria sepultura, sua própria destruição. Irmãos, vamos falar hoje sobre um assunto que está lá na Epístola aos Hebreus. Vamos ficar de pé, queridos? Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu não queria vir para esse texto. Esse é uma luta do pregador, né, irmãos? A gente projeta uma coisa, a gente quer, ora a Deus, e aí Deus guia os nossos corações para uma outra jornada, uma outra palavra, e aí Deus me convenceu que Ele queria que eu falasse sobre esse assunto com a igreja, sobre essas questões que fazem uma grande diferença, irmãos, uma grande diferença. A luta que está vivendo essa igreja pode ser a sua luta, pode ser o seu problema e a sua dificuldade. E Deus então me conduziu para esse texto, né? A mensagem que eu queria pregar é uma mensagem mais, podemos dizer assim, era mais que tocava bem fundo na parte emocional ou na parte que iria trazer grandes ações poderosas de Deus que Ele fez através de Paulo, manifestação de poder, né? Onde nós confundimos muito às vezes com coisas espirituais. Mas e aí Deus disse, não, o que eu quero que a minha igreja escute e ouça sobre esse texto, sobre esta palavra. E aí, irmãos, nos compete é só nos render à vontade do Senhor. Que Deus possa nos encher os corações e as mentes nessa noite. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16. Acredito que muito lido esse texto por alguns irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite muito agradecidos ao Senhor, porque se o Senhor nos permitiu chegar a esse lugar, se o Senhor nos permitiu sairmos das nossas casas, acreditando que o Senhor se faz presente nesse lugar, certamente o Teu Espírito tem uma palavra direcionada, uma palavra poderosa para suprir todas as necessidades dos meus irmãos. E nós sabemos, meu Pai, o que nós mais precisamos é que o Senhor nos encha do Teu Espírito, porque tudo nessa vida passa, a beleza passa, a juventude passa, situações boas ou ruins passam, mas o Senhor nos ensina que a Tua presença na nossa vida, na nossa caminhada, permanece, porque é promessa do Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, e nós às vezes nos perdemos, meu Pai, nas questões secundárias, Senhor, nas questões, ó Deus, que não fazem nenhum sentido ou de pouco valor para as nossas vidas e para as nossas almas. Mas quando o Senhor nos traz para um lugar como esse, é o que o Senhor quer nos colocar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. O Senhor quer dissipar toda a nuvem, ó Deus, a ação do diabo que quer fazer com que os nossos olhos se percam e não olhem para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que nesta noite o Senhor sinta-se à vontade no nosso meio, para nos abençoar, para sacudir as nossas vidas e nos mostrar a Tua beleza, a Tua palavra praticada e vivida nas nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Queridos, eu conheci um rapaz que trabalhava numa empresa, aquelas empresas familiares que o dono é o pai, a esposa trabalha na administração, os filhos. Uma empresa muito boa, dizia esse amigo e esse colega. E aquele homem vivia a sua vida muito simples, mas simples demais, pela fortuna que ele tinha e por aquilo que ele tinha adquirido. E eu acredito, disse ele, me contando, que ele sonhava em, quando se aposentar, aproveitar e desfrutar das coisas que possuía. Porque ele era, em tese, muito miserável. Eu sabia que ele tinha carros, mas ele não andava, ele ia para a empresa de ônibus, né? Ele poderia comer nos melhores restaurantes, mas ele levava o seu marmitex para aquecer lá no micro-ondas, né? Vestia uma roupa muito surrada, e ele vivia aquela vida daquele jeito muito limitada. Quando ele completa 50 anos, e tome cuidado os irmãos dos 50 anos aí, e diz que quando ele completa 50 anos, ele tem um infarto fulminante e cai morto. E todo mundo ficou de cabelo em pé. Ele, como era um funcionário muito querido na empresa, de muita confiança, a família pediu que ele fizesse um levantamento das propriedades, do que ele tinha, para depois dividir entre os filhos e ver o que ia fazer. E ele foi encarregado disso.
E ele conta que ele então chegou, foi a primeira vez que ele conheceu a casa do seu patrão. Ele ficou admirado. Era uma mansão, ele disse. Era uma mansão. Eu não sabia nem calcular o valor daquela mansão. Mas quando ele diz que ele abre a garagem, que era uma garagem enorme, que cabia praticamente uns 10 carros, ele tinha carro de todo tipo, importado, carros de coleção, que era um colecionador, carros de última geração. E aí ele parou e pensou, mas esse homem não regulava bem da cabeça. Como é que uma pessoa possuindo tudo isso não desfruta? Acreditando que iria durar muito tempo, mas aos 50 anos, praticamente sadio em todas as suas áreas, tem aquele infarto e morre, e deixa tudo para trás. E ele ficou com aquele pensamento na sua cabeça, diz ele. Por que esse homem não desfrutou e aproveitou das bênçãos, dos recursos que tinha, irmãos? Esse é um perigo que nos rodeia, irmãos. De nós termos condições de fazer algumas coisas e não fazemos. Não é agir imprudentemente, não é agir levianamente, mas ter condições de fazer e não faz. É o mesmo que você ter um plano de saúde e vai procurar um hospital do SUS, né? E vai procurar um postão. Se você tem nas mãos um cartão, uma credencial que te permite ir e vir e nos lugares onde você pode fazer uma bateria de exames a cada 6 meses se quiser, porque o plano cobre, mas você vai optar não usá-lo. É o mesmo que você podendo pegar um avião que faz uma viagem das mais longas, talvez no Brasil, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, quando o voo é direto, e você quer ir de carro, quer viajar 3 dias sentado num banco, dirigindo, e às vezes só você dirige sozinho, e aí você quer optar por isso, porque pensa na economia, pensa em não querer gastar, ou até com medo de algumas coisas. É o mesmo que você tem e pode comer do melhor, mas escolhe comer o resto, a sobra. Comida até estragada. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Porque o homem mais sábio da Bíblia, ele vem nos orientar sobre essas coisas. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes. Lá em Eclesiastes, no meio da Bíblia você vai encontrar os Salmos, né, irmãos? Depois dos Salmos vem Provérbios, e depois de Provérbios vem Eclesiastes. O capítulo 7 e o versículo 14, Salomão dando um alerta para as pessoas que pensam da forma como eu até aqui falei. Olha o que disse Salomão sobre esse assunto. Um homem mais sábio da sua época e também o mais rico. Ele dizia assim: no dia da prosperidade, o que você tem que fazer? Goza do bem. Goze, aproveite, desfrute. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. E aí ele continua, irmãos, falando para que nós não venhamos saber o que vai acontecer no amanhã. Mas o conselho dele é: você está vivendo dias felizes, dias com saúde, bem, próspero, goza, aproveita, desfruta, porque a vida também nos reserva os dias da adversidade.
E ele diz: por favor, não reclame, porque isso é natural nas nossas vidas. Queridos, nós podemos também cair nessa armadilha com relação à caminhada com Deus, irmãos. Às vezes nós caímos, queridos, em dois extremos, e aí está o perigo. Como falamos ontem, todos os extremos são perigosos, irmãos. De nós olharmos para um Deus, e não é errado olhar para um Deus dessa forma, que é um Deus rico, como diz a própria palavra, dono de todo ouro e de toda prata, criador e poderoso em todas as coisas, o Deus da providência, o Deus que não dá para os seus filhos, como diz a própria palavra, de maneira gotejante, mas Ele derrama bênçãos sem medida. E aí nós caímos na armadilha de achar que nós temos que viver sempre na fartura, sempre bem, nunca termos problemas, e aí enlouquecemos às vezes. E aí começa a surgir até teologias malucas com isso. Mas também, irmãos, muito cuidado, para você não olhar para um Deus miserável. Que você é o único indivíduo que tem que fazer voto de pobreza. Que as coisas na tua vida só dão para trás e parece que tu é a ovelha negra do povo de Deus. E você enxerga então um Deus que pune, um Deus de juízo, um Deus que está sempre planejando a tua queda, a tua destruição, que está sempre, tu fica meio neurótico, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Nós caímos nesse outro extremo, irmãos. Nós temos que ter equilíbrio nas coisas. Nós temos que ser sábios. Eu tenho dito isso para a igreja e volto a dizer. Nós temos que ter discernimento espiritual, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver na fartura e na escassez. Eu aprendi a ser honrado e humilhado. E aí ele diz aquelas palavras, às vezes muito confundida por alguns, mas é o equilíbrio, ele está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu aprendi a viver contente em todas ou em toda e qualquer situação. Irmãos, só para você tentar compreender a confusão que está acontecendo na carta aos Hebreus. Essa carta é uma carta muito conhecida, muito lida pelos teólogos, e até um certo período todo mundo acreditava que era Paulo que escreveu, né? Foi o apóstolo Paulo que redigiu, foi o apóstolo Paulo que foi usado por Deus, mas as pesquisas, os estudos, analisando a carta, percebeu-se que não é Paulo. Não sabemos quem é o autor, mas sabemos que não é Paulo. E aí há uma confusão, alguns ainda concordam e dizem que é o apóstolo Paulo, mas em via de regra, nós não sabemos quem é o autor. O que sabemos sobre o autor? Um homem extremamente conhecedor sobre a cultura judaica. Um homem que fala com precisão, um homem muito culto, porque é o melhor livro escrito no grego. Só que esse autor, irmãos, ele está tendo um conflito, ele manda uma carta para a igreja, porque a igreja está vivendo problemas. E que problema está vivendo a igreja? Eu não sei se os irmãos sabem disso, isso é questão histórica. Jerusalém foi destruído 70 depois de Cristo. Nesse período, a igreja está crescendo, a igreja está avançando e Jerusalém está intacta. E quando eu digo está intacta, o templo está fazendo os seus serviços diários, está tendo adoração,
está tendo sacrifício, porque a morte e ressurreição de Jesus, quando aconteceu, não mudou o judaísmo. Na verdade, muitos judeus continuam praticando até hoje as questões da lei. Então, estava acontecendo em Jerusalém tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Só que a igreja está sendo perseguida, irmãos. A igreja está debaixo de jugo. A igreja está sendo, irmãos estão morrendo. E aí bate, ou na nossa mente, na mente dos irmãos, na nossa acontece isso também. Quando a tribulação chega, nós começamos a fazer algumas perguntas, irmãos. Ou alguns pontos de interrogação vêm na nossa cabeça. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu caí em pecado? Será que os outros não estão certos e nós estamos errados? E o autor aos Hebreus vem dar essa resposta. Por quê? Porque quem está indo para o templo, quem está fazendo sacrifícios, quem está seguindo a lei, está tranquilo. Os romanos não estão perseguindo. Estão guardando o sábado, estão fazendo festa, comendo, bebendo, não estão perdendo emprego, enquanto a igreja está debaixo do jugo. Nesta visão e nessa área. E aí vem uma pergunta. Quem é esse tal de Jesus, então? Ou começa a fomentar essa ideia maluca dentro da igreja, principalmente com alguns irmãos que eram judeus. Por isso que é a carta aos Hebreus. E eles começam a pensar, para aí, será que nós não estamos dando um tiro no pé? Será que a graça é tão bom assim mesmo? Ou essa graça está se transformando numa desgraça? E é aí, irmãos, que o autor aos Hebreus começa a falar e explicar e a ensinar, e é o único autor, é o único da Bíblia que fala com muita precisão e fala da grandeza do sacerdócio de Jesus. Ninguém é comparado a ele, ninguém. Nem o apóstolo Paulo consegue fazer isso. O autor aos Hebreus consegue. Se você quer ver grandeza de Cristo, leia Hebreus. Ele vai dizer o que é Jesus e o poder que ele tem. Por que ele tem que fazer isso, irmãos? Porque os irmãos começaram a debandar. Abra sua Bíblia aí na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10. E o versículo 25. Hebreus 10, 25. O que está acontecendo na igreja aqui, irmãos? E é o desespero de muitos pastores, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está percebendo que alguns irmãos estão deixando de congregar, estão deixando da comunhão da fé. Por que, irmãos, que está acontecendo isso? Porque é muito complicado, é muito difícil para a cabeça de algumas pessoas que viveram a vida inteira num ritual visível, começar a viver pela fé agora e crer no invisível. Esse é o problema. É por isso que algumas religiões, eu nem posso dizer cristianismo, né? Elas tentam pegar o povo evangélico e mostrar para eles uma coisa visível, para que a fé,
para que atraia, para que a pessoa fique mais impactada com aquilo, porque ela pode tocar. E quando eu digo Jesus é a água da vida, você não consegue tocar, você consegue imaginar, pensar e crer. Mas se eu disser para você assim, olha, é igual essa água aqui, pega o seu copo, tome a água, aí você vai tocar naquilo, experimentar aquilo. Então, queridos, está acontecendo exatamente isso. O sumo sacerdote continuava fazendo seus sacrifícios, e uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos e levar o pecado de todo o povo. Está acontecendo aqui nesse período aqui, irmãos. E tem mais a filosofia, ainda grega, ensinando que os deuses não tinham sentimentos. Que os deuses eram indiferentes ao que sentia o ser humano. E a cultura grega naquela época era forte. Sendo que na cultura judaica, Deus é santo. E dizer que Deus é santo, Deus ele é diferente de todos. Deus não se contamina, não toca, não tem contato. Isso era enraizado na cultura judaica. Então, havia uma dificuldade muito grande nessa época de tentar enxergar Deus como alguém que toca, como alguém que fala, como alguém que sente, como alguém que se interessa. Então tem as culturas falando, e aí a cultura judaica enraizado, e agora então o autor vem mostrar em toda esta carta, irmãos, que Jesus é superior a tudo isso. Por isso que o centro dessa carta não está só nesses versículos que nós lemos aqui, já ele está falando de versículos anteriores, que Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele não é um sacerdote, ele é o grande, ele é o supremo, ele é o maior. E só que esse sacerdote é diferente. Esse sacerdote não só leva os pecados, esse sacerdote sabe das necessidades. Esse sacerdote não é aquele que fica vestindo uma vestimenta e fica enfurnado dentro do templo. Ele se relaciona. Ele conhece o seu povo. É por isso que é importante essa introdução. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou no terceiro céu. Nós sabemos que o céu que nós olhamos aí na rua é o primeiro céu, né? Depois tem o céu que só a NASA comanda, né? Só quem a NASA escolhe pode ir para lá. E tem o terceiro céu, que é o céu celestial. E aí Paulo diz que Jesus penetrou todos eles. Ele é um Deus todo-poderoso. E aí ele vai dizer o seguinte: ele se assentou no trono e reina para todo sempre. E nós temos à nossa disposição, é isso que ele quer dizer, e nós temos diante de nós todos os benefícios que nós podemos imaginar, ou aqueles até que não sabemos, nós podemos desfrutar. E às vezes não o fizemos por ignorância. E às vezes não o fizemos porque não buscamos. E é isso que ele vem nos mostrar, irmãos, que voltar para a lei é regressar, é ir para trás,
porque o que Jesus conquistou, cumprindo toda a lei, é somente para nos beneficiar e olhar para frente, porque a lei, diz o autor e os outros também, traz morte, mas a graça traz vida. Então eu queria, com os irmãos, caminharmos juntos aqui, para que a nossa mente possa abrir, porque todos nós cremos que quando oramos a Deus, estamos orando a um Deus todo-poderoso, e estamos diante do seu trono, irmão, invisível. E o que nós encontramos, o que nós podemos encontrar nesse trono? É isso que o autor vai dizer. É diferente do trono terreno, não sei se os irmãos sabem, a igreja, o templo, isso era o tabernáculo, depois era o templo. Para os israelitas, o templo, o santo dos santos, era o trono de Deus na terra. Então, quando a pessoa ia para o templo, é por isso essa ideia, estamos na casa de Deus, porque a aliança, ou as tábuas da aliança, elas estavam lá dentro do templo, santo dos santos. Então, ir para o templo, entrar nos santos dos santos, era entrar nos átrios de Deus, entrar no trono de Deus. Só que o autor dos Hebreus vai dizer o seguinte: Jesus está nos colocando agora no trono glorioso e celestial do Pai, que é muito superior, porque no trono terreno só pode fazer isso uma vez por ano, e só o sumo sacerdote. Com Jesus, qualquer pessoa pode fazer isso, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer instante. Já começa a mostrar a superioridade do que Jesus fez. Então vamos ver então, irmãos, vamos buscar em nome de Jesus terminar nossa mensagem no horário certo. O que encontramos no trono da graça? O que você vai encontrar no trono da graça, irmãos? É isso que está dizendo o autor aos Hebreus. Você vai se colocar diante do trono. O que você vai encontrar lá quando você se dobra, se ajoelha e busca Deus, e busca o Deus da graça no seu trono? O que você vai encontrar nesse lugar? Vamos ver o que o autor aos Hebreus vai mostrar para nós. Primeira coisa que tu vai encontrar é compaixão. E ele diz assim, no versículo 15 de Hebreus 4: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele disse: quando nós nos colocamos diante do trono da graça, há um sentimento da parte do Senhor dos Senhores, compaixão, e Ele consegue sentir o que nós estamos sentindo. E quando isso acontece? Nos momentos mais difíceis. Quando? Nas nossas fraquezas. Quando eu percebo que eu não vou suportar mais, não estou aguentando mais, o autor diz que o Senhor Jesus olha para aquela pessoa e consegue entender, compreender a luta que ela está vivendo. É compaixão, expressa um amor profundo e sabe a dor que está vivendo. Compadecer-se. E nós, irmãos, quando vamos olhar para as Escrituras, e toma cuidado, irmão, para não vir com a mentalidade de superioridade quando você vai buscar o Senhor Jesus, porque Jesus mesmo disse para o Pai: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Falando para os discípulos que eles vão cair em tentação, que eles vão ser seduzidos.
E eles arrogantemente disseram que não, de jeito nenhum, Senhor. E Jesus disse: eu já conheço essa história. O apóstolo Pedro, então, enlouqueceu. Disse: não, mas eu estou pronto, Senhor. Não só para ficar do teu lado, mas para morrer por ti. E Jesus disse: olha, pelo Espírito até aguenta, mas a carne é fraca. E queridos, coisa boa você ter essa certeza que quando você se achega ao Senhor, Ele te entende. Ele te compreende. Porque às vezes, irmãos, nem diante de um psicólogo, de um psiquiatra, de um conselheiro, você tenta dizer para a pessoa o que você está passando, mas é tão profundo a dor e a tristeza que a pessoa que está ouvindo, ela não consegue compreender. Ela até tenta ter uma empatia, mas quando é coisas da alma, irmãos, quando é coisa lá do coração, lá de dentro, só Deus para saber, só Deus. Ninguém consegue entender, irmãos, o que passa uma pessoa que foi violentada, só outra que foi violentada. Mas se colocar diante de Cristo, Ele entende. Ele sabe o que é isso. E nós queremos dar instruções, às vezes, onde áreas que nós não temos capacidade, não temos condições e não experimentamos aquilo. E aí o autor disse: Ele sabe o que vocês estão passando. As aflições, as dores. E Ele tem compaixão. Irmãos, nada daquilo que o autor está falando aqui, Jesus não tinha feito no seu ministério terreno. Nada do que está aqui Ele não tinha feito no seu ministério terreno. Você quer ver um texto? Vamos abrir aí, Mateus. Abra Mateus, o capítulo 9. Mateus, o capítulo 9, o primeiro livro do Novo Testamento, né, irmãos? Evangelho segundo Mateus, o capítulo 9. Mateus, o capítulo 9, e o versículo 36. Olha o Senhor Jesus ensinando a todos esses discípulos e essa multidão que Ele sempre fez isso. Não é porque agora Ele está sentado num trono de glória, Ele mudou a sua maneira de proceder. Diz o texto assim: vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Presta atenção aqui, irmãos. Os discípulos estavam com Jesus e eles não enxergaram nada disso. Mas Jesus enxergou. Numa pessoa? Não, numa multidão. E você sabe, quando eu olho para uma multidão, a mesma canseira, o mesmo fardo, a mesma aflição que está na irmã Vlacira, não é a mesma que está no Danilo, e nem a mesma causa, e nem o mesmo problema. Só quem sabe discernir e sentir tudo isso ao mesmo tempo é Jesus, só Ele, não tem como. Eu só consigo pregar uma mensagem, irmãos, de uma maneira bem horizontal, até recebo vertical, mas eu não tenho como eu pregar uma mensagem e conseguir sentir que todos os irmãos estão sentindo ao mesmo tempo. Eu só consigo ir numa direção, e aí o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Cristo, vai então em cada coração e vai dizendo: ó, isso é para ti, entendeu? Esse primeiro ponto aí é para ti. Abre os teus ouvidos, abre o teu coração, firma aí, que isso é para ti. Mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como fazer isso. Então, o Senhor Jesus, quando nós entramos no trono da graça, Ele
se compadece, ele tem compaixão. Mateus, o 14, irmãos. Vamos ver, já está no Mateus mesmo. Vá um pouquinho para frente. Mateus 14, capítulo 14 e versículo 14. Para você não imaginar que ele fez só isolado. Olha o que diz o texto. Mateus 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Interessante que Jesus, quando desce, vê uma multidão e sabia quem estava enfermo e quem não estava enfermo. Diz que ele se compadeceu de todos e curou todos nas áreas que precisavam. Porque alguns é físico, outros é sentimental, outros é emocional, outros é espiritual, outros não sei o que é. Nem sabe, às vezes está até meio doido, não sabe o que é. Mas Jesus sabe de tudo. Então, irmãos, a primeira coisa que você encontra quando você se coloca, quando você está diante do trono da graça, é compaixão. É aquele que sabe do seu problema. Vamos ver mais uma coisa, irmãos. Nosso horário é o nosso inimigo. Vamos lá. Acolhimento. O autor dá uma ordem, diz. Versículo 16. Acheguemo-nos. Se achegue, se aproxime. E ele diz outra palavra. Portanto, confiadamente, sem medo. Porque quando você se achega, porque é diferente você estar num lugar e se achegar. É diferente. É diferente você estar numa igreja e se achegar à igreja. Você quer contato com as pessoas. Você quer conversar com as pessoas. Tem gente que entra na igreja, mas a igreja não entra nele. Ele nunca deixa que a igreja faça parte da vida dele. Ele diz, olha, achegue-se confiadamente. Por quê? Porque ele vai acolher, ele acolhe, entendeu? Ele aproxima. Irmãos, coisa boa você chegar num lugar e saber que não vai ser rejeitado. Será recebido, será acolhido com os defeitos que você tem. E se não melhorar, vai continuar sendo recebido do jeito que é. Porque Jesus disse, no trono da graça, todos que achegam a Ele acolhe. Por isso é que é graça. Senão não seria graça. Seria um direito. Seria um salário. Seria receber pela recompensa. Mas no trono da graça, quem chega, pode vir confiante. Pode vir tranquilo. Ele disse, vai ser acolhido. Vai ser acolhido. Então se achegue. Se aproxime. Se relacione. Não tenha medo. Você tem que ter medo, irmãos. É de carnalidade. É artimanha do diabo. Na presença de Deus, não precisa. O amor de Deus lança fora todo o medo. Não precisa ter medo, porque Ele vai acolher. Irmãos, é que a gente não tem como, irmãos. O problema meu não é começar, o problema meu é terminar, irmãos. O problema aqui não é começar, o problema é terminar. Mas vamos ter que abrir uns salmos aí para você dar uma olhada. Salmo é fácil de achar, vai lá então. Só esses aqui, depois nós vamos direto, sem parar, sem ler coisa nenhuma, vocês vão ter que acreditar no que eu vou falar aqui. Salmo 6, abre aí, meio da Bíblia. Salmo 6. E o verso 9.
6, 9. Olha só. O Senhor ouviu a minha... Olha só o que ele vai dizer depois. O Senhor acolhe a minha oração. É diferente. Ele traz para perto do coração. Salmo 34, abre aí, Salmo 34, e o versículo 4. Olha aí, olha o que o salmista vai dizer, irmãos. Salmista Davi. 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus. E por isso que Ele acolhe, irmãos, porque quer tirar todos os teus temores. E porque quando Jesus se faz presente, irmãos, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Essa palavra ele repete, e a Bíblia fala, já virou até um jargão, mas a gente pode relembrar isso. A Bíblia está escrito 365 vezes, não temas. Não temas hoje, não temas amanhã, não temas depois, porque diante do trono da graça tu está acolhido. E quem diz isso, irmãos? Um homem que não tinha uma vida tão profunda e espiritual, até Salomão. Abra sua Bíblia aí, no próximo livro, em Provérbios. Abra aí, Provérbios, o capítulo 18. Abra aí, Provérbios 18. Abra aí, Provérbios 18. E o versículo 10. Provérbios 18 e o versículo 10. Aqui, irmãos, aqui ele arrebata qualquer dúvida e acaba com qualquer confusão na cabeça de um cristão. Disse: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. É torre forte. E ele está ali, você está seguro. Ali você está seguro. Ali ele é o teu baluarte. Ali ele é a tua fortaleza. Ali ele é o teu escudo. Ele acolhe, irmãos. Mas ele não acolhe só para bater nas costas e dizer assim: eu estou te entendendo, estou te entendendo. Não, não. Ele acolhe para dizer assim: está sobre a minha proteção. Entendeu? Está sobre a minha proteção. Vamos em frente, irmãos. Nós encontramos o quê? Misericórdia, irmãos. O texto é bem claro aos hebreus. Ele diz, olha só: cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos... O que é a misericórdia, irmão? A misericórdia ninguém merece, irmão. Quando alguém age com misericórdia por você, você não fez nada e está sendo beneficiado. É diferente do que aconteceu aqui na nossa igreja. Está dando-se um mimo, um presente para um serviço prestado. Se foi com sinceridade, não foi com sinceridade, se a pessoa realmente usou de esforço para ensinar, mas é uma recompensa. Misericórdia não tem a ver com isso, irmão. A misericórdia, quando você se achega, você sabe que você não merece aquele tratamento. Você sabe que o que você deveria receber é juízo. Você sabe que você deveria ser condenado, mas estando no trono da graça, o autor diz: Jesus vai te recompensar com misericórdia. E aí, irmãos, nós conhecemos textos e mais textos falando sobre isso, querido, da misericórdia de Deus, irmãos. O próprio autor aos Hebreus diz isso, queridos. Que se nós
confessarmos nossos pecados, se nós confessarmos as transgressões e deixarmos, vamos encontrar o quê? Misericórdia. Por quê, irmãos? Porque é algo que é da essência de Deus. Ele não faz força para ser misericordioso. É aí que está a diferença. Nós, irmãos, para extrair misericórdia de nós é uma luta. É uma luta. Por quê? Porque se alguém apronta para você, o que você quer fazer com essa pessoa? Dá-lhe uma marretada na cabeça dela. Sim, você merece, é isso. Com Jesus não é assim. Por isso que confundiu aqueles homens que estavam maltratando ele, que o próprio apóstolo Pedro puxou da espada, fez uma loucura, cortou a orelha de um soldado, e Jesus disse assim: para, Pedro. Tem uma canção, né? Para, Pedro, Pedro, para, né? Para, Pedro. Acho daí que saiu a canção. Para, Pedro, Pedro, para. Para, Pedro. Se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E Pedro, o universo, ou a terra toda ficava infestada de anjos, entendeu? Porque Jesus, irmão, não retribui da mesma maneira. Por isso que é misericórdia. Por isso que quando você se achega no trono, e isso nos incomoda, porque tem pessoas que apronta, e Deus vai lá e abraça ela, restaura ela, abençoa ela. E diz assim: mas Deus, por que fulano não toma uma chinelada? Porque tu está diante do trono da graça. E aí o apóstolo Tiago disse isso. Que se nós nos comportarmos sem misericórdia, o juízo também será sobre nós, sem a misericórdia. Ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, irmãos, dê glória a Deus quando Deus está sendo misericordioso com fulano, com Beltrano. Sabe, quando eu enxergo isso, irmãos, e o pastor enxerga muita coisa que ele não queria enxergar, mas ele enxerga, não adianta. Ele nem que ele queira vendar os olhos, não tem como. E eu olho algumas pessoas e disse: meu Deus, como é que pode estar vivo ainda, Senhor? Aí, isso me traz um consolo no meu coração. Deus diz assim: tu deixa de ser incrédulo, então. Se você que tenta andar, não muito, mas um pouco alinhado, se eu sou assim com ele, o que não faria por você? Porque nós nos comparamos e nos medimos na inferioridade, irmãos. Esse é o problema. Deus age com misericórdia com todos. Se achegou ao trono da graça. Queridos, eu vi um homem ser preso, mas aquele cara tinha que ser preso e nunca mais sair da cadeia, aquele maluco. Porque cada casamento que ele tinha era 2, 3 filhos. Cada casamento, 2, 3 filhos. 2, 3 filhos. Chegou uma hora que ele não tinha mais, ele tinha uns 70 filhos, né? Nem era casamento, é juntamento, sei aquela coisa louca. Chegou uma hora que não tem como pagar tanta pensão. Não tem como, né? O cara tem que ser o Bill Gates para conseguir pagar tanta pensão. Prenderam o maluco, prenderam o cara. Eu conhecia a figura, eu disse: tá, isso vai apodrecer na cadeia, isso vai apodrecer, não sai nunca mais. Uma que não gosta de trabalhar também, né? Ele contando que lá na prisão dobrou o joelho e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou desviado, vim parar aqui nesse inferno aqui, Senhor. Estou na antessala para ir para os camaradas que vão aí me sacanear, eu vou virar mulher de todo mundo. Eu: Senhor, tem misericórdia de mim. Já chorando ali, irmão, chorando. E conta ele que ia passando uma moça muito bem vestida, muito bem arrumada, e viu aquela cena estranha, parou. Disse: moço, o que está acontecendo? Aí levantou. Ele disse: ô moço, tudo bem? Ele era muito educado, por isso que ele tinha garganta e conquistava as mulheres tudo, né? Ele disse: eu estou com sérios problemas, eu não tenho dinheiro para pagar pensão, não tenho dinheiro para pagar advogado, não tenho dinheiro para pagar nada, e vim parar aqui. Você é crente? Agora sou, estava desviado, agora virei crente. Ela disse: eu também sou crente, eu sou advogada. Eu vou pegar o teu caso e ver o que podemos fazer. Uma semana depois, o homem estava na rua, irmãos.
Eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Isso é misericórdia. É misericórdia. É misericórdia. Se dobrou diante do trono da graça, misericórdia. Entendeu? Então, queridos, vamos ter que encerrar porque o nosso horário se foi. Socorro divino. E aí o autor, ele continua, você percebe que ele continua no texto. É só você olhar, está tudo no texto aí, irmão. Não estou inventando nada. É só você olhar no texto. Olha só, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Presta atenção agora aqui. É socorro na hora certa. É por isso essa palavra pronto socorro. O que é? Está pronto para socorrer quando você está precisando e é agora. Com Deus é assim. Socorro vem na hora certa, porque socorro depois que já passou não dá mais nada, mas aí não resolve, né, cara? Eu estou endividado até o pescoço. Aí o cara, estou vendendo até as calças, não tem mais o que vender. Aí depois que eu já não tenho mais nada, estou morando na rua, na sarjeta, vem alguém e diz assim, cara, eu ia te socorrer, cara, mas agora, meu, vou te... O teu socorro agora não resolve, eu já perdi tudo, já perdi os filhos, a mulher, perdi a casa, perdi o emprego, perdi tudo, né? Você está entendendo? Com Deus não é socorro no momento oportuno. É agora que tu precisa, então é agora que eu vou agir. É no momento, é divino. E Deus sabe providenciar, irmão. É aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro, que não merecia, irmãos. Pedro era um cara que não merecia. Pedro disse que, Senhor, se é o Senhor mesmo, então que eu possa caminhar sobre as águas. Aí Jesus disse, não, Pedro, pode vir, Pedro. Não é fantasma, aqui não é demônio, não é gente mesmo, pode vir. E diz que Pedro sobe, então, pisa para fora do barco e começa a caminhar, irmão, sobre as águas, olhando para Jesus, e estava tendo uma noite ali emocionante, divina, e diz que em dado momento ele começa a ter medo, e começa a olhar pelo vento, e diz que ele começa a afundar. Interessante o que diz o texto, e Pedro diz assim, socorro, Senhor. E o texto diz que prontamente, Jesus estende a mão e levanta Pedro. Se Jesus não estende a mão e levanta Pedro, o que aconteceu com Pedro, irmão? Os discípulos iam ter que jogar um salva-vidas para ele, jogar ele no barco e fazer uma massagem para ver se o cara voltava. É prontamente, queridos. Eu quero encerrar, então, o Senhor Jesus. Interessante que o texto começa assim, irmãos, dizendo que tudo está em volta dele. Diz que é Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. Irmão, só essa palavra aqui já para nós era o suficiente, porque quando nós estamos diante do trono da graça, nós vamos encontrar o Rei da graça, o Senhor Jesus. E se nós temos o Senhor Jesus, nós temos tudo, irmão. Jesus disse, sem mim, nada podeis, sem mim vocês não são nada, vocês não têm nada, mas tendo a mim vocês têm tudo, entendeu? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, nunca mais terá fome, mas nunca mais também terá sede, porque eu sacio a fome da alma, eu sacio a sede da alma, eu mudo a vida da pessoa, está comigo e está com fartura, em todos os aspectos, está comigo, está protegido. E nós, quando estamos diante do trono da graça, é porque nós estamos adorando o Senhor da graça, que Ele mesmo disse, todo o poder foi me dado no céu e também na terra. Então, meus irmãos, só isso era o suficiente para nós ficarmos abençoados. O apóstolo Paulo disse, sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos da sua graça. Entendeu, irmãos? Então, queridos, meu amado irmão e minha amada irmã, não tenha constrangimento de confessar o nome do Senhor, como disse o próprio autor, né? Devemos confessar firmemente, sem medo. Porque diante do trono da graça você vai encontrar compaixão, acolhimento, misericórdia, socorro divino, mas o mais importante, o Rei de toda a glória, o Rei
de toda graça. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus, e vamos orar ao nosso Deus e encerrar este culto. Pai querido, Pai santo, é um prazer estarmos aqui, Senhor. Muitas pessoas que estão nos assistindo, aquelas que se fazem presente, certamente, Deus, estão vivendo lutas e tribulações, dificuldades, aflições, mas elas estão diante de Ti nesse momento. Está contigo, como disse o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa. Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui fartos da Tua presença, fartos da Tua graça, fartos do Teu amor, porque, meu Pai, a Tua palavra diz que tudo passa, e o salmista chega a dizer que nós voamos, mas o Senhor é o Deus de toda glória. Tua palavra mesmo nos ensina que passará o céu e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. E nós podemos nos agarrar, Senhor, firmemente, que o Senhor nos escuta, o Senhor nos entende. O Senhor sofreu todas as tentações, todas as dores. O próprio profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Senhor sabe o que é dor, o Senhor sabe o que é angústia, maior do que nós já passamos e vivemos. Deus, em nome de Jesus, arranca, Senhor, essa dor na alma, essa rejeição, esse abandono, esse complexo de inferioridade. Arranca, Senhor, todo o espírito que não vem de Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o amor do nosso maravilhoso e bendito Pai, a graça manifestada através do Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, sai do seu lugar, dê um soquinho no seu irmão, uma cotovelada, e vamos nessa bênção, vamos nessa fé, como servos do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade